História Moderna 1, Seção 12, Texto 1. Os dois corpos do rei. Um estudo sobre teologia política medieval. Ernest H. Kantorowicz. Capítulo 1. O problema. Os relatórios de Plowden. Nos relatórios de Edmund Plowden, coligidos e escritos no reinado da Rainha Elizabeth, Maitland descobriu a primeira elaboração clara da fala mística com a qual os juristas da coroa inglesa envolviam e burilavam suas definições da realeza e das capacidades reais. A fim de descrever adequadamente o problema e também a teoria dos dois corpos do rei, talvez seja apropriado tomar Plowden como o ponto de partida, enquanto aprendiz de direito do Middle Temple, e citar algumas das passagens mais reveladoras dos argumentos e julgamentos realizados nos tribunais do rei e sumariados em seus relatórios. A causa célebre concernente ao Ducado de Lancaster, que os reis lancastrianos haviam possuído como propriedade privada e não como propriedade da coroa, foi julgada. Não pela primeira vez, para ser exato, no 4º ano do reinado da Rainha Elizabeth, Eduardo VI, o antecessor da rainha, havia feito, embora ainda sem idade para tal, uma concessão de certas terras do ducado. A esse respeito, todos os advogados da coroa, reunidos na Escola de Direito de Saint-Jean, haviam acordado. Que pelo direito comum, nenhuma lei que o rei decrete enquanto rei será invalidada por sua menoridade, pois o rei tem em si dois corpos, a saber, um corpo natural e um corpo político. Seu corpo natural, se considerado em si mesmo, é um corpo mortal, sujeito a todas as enfermidades que ocorrem por natureza ou acidente, à imbecilidade da infância ou da velhice e a defeitos similares que ocorrem aos corpos naturais de outras pessoas. Mas seu corpo político é um corpo que não pode ser visto ou tocado, composto de política e governo e constituído para a condução do povo e a administração do bem-estar público. E esse corpo é extremamente vazio de infância e velhice e de outros defeitos e imbecilidades naturais, a que o corpo natural está sujeito. E devido a esta causa, o que o rei faz em seu corpo político não pode ser invalidado ou frustrado por qualquer incapacidade em seu corpo natural. Pode-se mencionar desde logo que o padrão segundo o qual o corpo político do rei, vazio de infância e velhice e de outros defeitos e imbecilidades naturais, foi modelado, pode ser prontamente deduzido do tratado de Sir John Fortescue sobre The Governance of England, onde ele escreve: não é nenhum poder, poiar, ceifar, pecado, to move sin, e fazer o mal, ou ceifar para ficar doente, envelhecer, ou que um homem possa ferir a si mesmo, pois todos esses poderes, poiars, decorrem da impotência, motivo pelo qual os espíritos e anjos sagrados, que não podem pecar, envelhecer, adoecer ou se ferir, possuem mais poder, poiar, que nós, que podemos nos ferir com todos esses defeitos. Assim, o poder, power, do rei é mais. A passagem não foi aqui aduzida a fim de provar que os juristas elisabetanos emprestaram de Fortescue ou que seu tratado fosse sua fonte, embora em outros sentidos essa possibilidade não deva ser excluída. O que importa é que a passagem de John Fortescue mostra o quão intimamente as especulações jurídicas estavam relacionadas com o pensamento teológico, ou, para ser mais específico, com um conceito medieval do caractere angélicos do rei. O corpo político da natureza manifesta-se como uma imagem dos espíritos e anjos sagrados, porque representa como os anjos o imutável no templo. Foi alçado às alturas angelicais, um fato para o qual se deve atentar. Os juízes, após haver conquistado um piso, por assim dizer, em firme solo celestial, prosseguiram suas discussões no caso do Ducado de Lancaster. Destacaram que, se as terras que o rei havia comprado antes de ser rei, a saber, na capacidade de seu corpo natural, fossem mais tarde por ele doadas,
Tal doação, mesmo quando feita durante sua menoridade, teria de ser reconhecida como ato do rei, pois assim declaravam os juízes elisabetanos, e aqui começa o seu misticismo. Conquanto ele, o rei, tenha ou receba a terra em seu corpo natural, embora esse corpo natural esteja unido ao seu corpo político, que contém sua riqueza e dignidade reais, e o corpo político inclui o corpo natural, mas o corpo natural é menor e com ele o corpo político é consolidado. Assim, o fato de que ele possui um corpo natural, adornado e investido da riqueza e dignidade real, e ele não tem um corpo natural distinto e separado por si mesmo do cargo e dignidade reais, mas um corpo natural e um corpo político inseparáveis, e esses dois corpos estão incorporados em uma única pessoa, e compõem um corpo e não diversos, ou seja, a corporação no corpo natural e contra o corpo natural na corporação. De sorte que o corpo natural, por meio dessa união do corpo político a si, corpo político que contém o cargo, o governo e a majestade, é magnificado e pela referida consolidação contém em si o corpo político. Os dois corpos do rei, dessa forma, constituem uma unidade indivisível, sendo cada um inteiramente contido no outro. Entretanto, não pode haver dúvida em relação à superioridade do corpo político sobre o corpo natural. 3 reis, Henrique IV, V e VI, detiveram o ducado de Lancaster em seu corpo natural, o qual não é tão amplo e extenso quanto o outro, e o quarto, Eduardo IV, o deteve em seu corpo político, o qual é mais amplo e extenso que o corpo natural. Não somente o corpo político é mais amplo e extenso que o corpo natural, mas residem no primeiro certas forças realmente misteriosas que reduzem ou até removem as imperfeições da frágil natureza humana. Seu corpo político, que é anexado ao seu corpo natural, elimina a imbecilidade de seu corpo natural e atrai o corpo natural, que é menor, e todos os seus respectivos efeitos para si mesmo, que é maior. Quia magis dignum, taite ad seminus dignum. A máxima jurídica latina que afirma que o mais digno atrai para si o menos digno era comum entre os juristas medievais. Era regularmente invocada quando uma persona mista, ou neste sentido, uma res mista, estava em questão. Baldus, o grande advogado e autoridade jurídica italiana do século XIV, por exemplo, vincula essa máxima de direito muito pertinente aos dois sexos de um hermafrodita. De acordo com o digesto, as qualidades mais proeminentes deveriam determinar o sexo, pois, resume Baldus, abre aspas, se uma união de dois extremos se produz, embora as qualidades de cada extremo continuem, então aquele mais proeminente e admirável atrai para si o outro, fecha aspas. O que se adequava aos dois sexos de um hermafrodita, adequava-se juridicamente também aos dois corpos de um rei. Daí, o jurista dos Tudor procedia de maneira lógica e em conformidade com as normas de seu ofício quando, naquela ocasião, se referia à máxima legal apropriada. A ideia subjacente foi enfatizada não menos vigorosamente no caso de William versus Berkeley, discutido no ano anterior, terceiro de Elizabeth, na jurisdição comum. O assunto era uma invasão de Lord Berkeley sobre certas terras pelas quais ele afirmava haver pago um tributo para a corte do rei Henrique VII e as quais ele considerava como parte de seu domínio, delimitada por direito de herança. Os juízes salientaram que, embora a lei devesse sentenciar que o rei Henrique VII a possuía em seu corpo natural e não em seu corpo político, os juízes, no entanto, disseram que ele, o rei, não é destituído de prerrogativa em relação às coisas que ele possui em seu corpo natural. Pois quando o corpo político do rei deste reino está unido ao corpo natural e um único corpo se constitui de ambos, o grau do corpo natural e das coisas possuídas nessa capacidade é consequentemente alterado, e os seus respectivos efeitos se transformam por sua união com o outro corpo, e não permanecem
e não permanece em seu grau anterior, mas partilham dos efeitos do corpo político. E a razão para tanto é porque o corpo natural e o corpo político se consolidaram em um só, e o corpo político remove toda a imperfeição do outro, com o qual está consolidado e faz com que ele seja outro grau diferente do que haveria ser se estivesse por sua conta apenas. É a causa, em um caso paralelo, não era porque a capacidade de seu corpo fosse sufocada pela dignidade real, mas a razão era que ao corpo natural no qual detinha a terra estava associado e unido ao corpo político, durante cuja associação e união o corpo natural partilha da natureza e efeitos do corpo político. As dificuldades de definir os efeitos exercidos pelo corpo político ativo no rei indivíduo como um deus absconditus sobre o corpo natural real são óbvias. De fato, os juristas elisabetanos tinham de proceder às vezes com cautela e a circunspecção de teólogos definindo um dogma. Não era uma tarefa simples permanecer coerente quando se tinha de defender ao mesmo tempo a união perfeita dos dois corpos do rei e as capacidades muito distintas de cada corpo isoladamente. É uma verdadeira acrobacia que os juristas desempenham ao explicar. Dessa forma, quando os dois corpos do rei se tornam um corpo único ao qual nenhum corpo se iguala, esse corpo duplo, do qual o corpo político é maior, não pode possuir um usufruto com nenhum isoladamente. No entanto, a despeito da unidade dos dois corpos, sua capacidade de possuir no corpo natural não é confundida pelo corpo político, mas permanece inalterada. Não obstante esses dois corpos serem a um só tempo unidos entre si, a capacidade de um não confunde a do outro, mas permanece em capacidades distintas. Ergo, o corpo natural e o político não são distintos, mas unidos e como um corpo único. Apesar da unidade dogmática dos dois corpos, era possível, contudo, uma separação entre os dois, ou seja, a separação que, em relação ao homem comum, é usualmente chamada morte. No caso William versus Berkeley, o juiz Southcote, secundado pelo juiz Harper, proferiu argumentos notáveis a esse respeito, como mostra a sentença. O rei possui duas capacidades, pois possui dois corpos, sendo um deles um corpo natural constituído de membros naturais, como qualquer outro homem possui, e neste ele está sujeito a paixões e morte como os outros homens. O outro é um corpo político e seus respectivos membros são seus súditos, e ele e seus súditos, em conjunto, compõem a corporação, como disse Southcote, e ele é incorporado com eles e eles com ele, e ele é a cabeça e eles os membros, e ele detém o governo exclusivo deles, e este corpo não está sujeito a paixões como o outro, nem à morte. Pois quando este corpo, o rei, quanto a este corpo, o rei nunca morre, e sua morte natural não é chamada em nossa lei, como disse Harper, a morte do rei, mas a transmissão do rei, sem que a palavra transmissão signifique que o corpo político do rei está morto, mas que há uma separação dos dois corpos, e que o corpo político é transferido e transmitido do corpo natural, agora morto ou agora removido da dignidade real para outro corpo natural, de sorte que significa uma remoção do corpo político do rei deste reino de um corpo natural para outro. Esta migração da alma, isto é, da parte imortal da beleza de uma encarnação para outra, conforme expressa pelo conceito da transmissão do rei, é certamente um dos fundamentos de toda a teoria dos dois corpos do rei. Ela preservou sua validade praticamente por todo o tempo vindouro. Contudo, o interessante é o fato de que esta encarnação do corpo político em um rei de carne não somente desfaz as imperfeições humanas do corpo natural, mas transmite imortalidade para o rei individual como rei, isto é, em relação ao seu supercorpo. No caso Hill versus Grange, segundo o terceiro ano de Filipe e Maria, os juízes argumentaram da seguinte maneira: então, quando a lei concede recurso aos titulares da patente, Henrique VII é mencionado antes de ser rei,
e assim a relação é para com ele enquanto rei. Ele, enquanto rei, nunca morre, mas o rei, em cujos nomes se dá relação com ele, para sempre continua. Nesse caso, o rei Henrique VIII ainda estava vivo, embora Henrique Tudor tivesse morrido havia 10 anos. Em outras palavras, enquanto a humanidade da encarnação individual se mostrava negligenciável e uma questão de importância secundária, a essência eterna ou a deidade do monarca era tudo o que contava diante do tribunal desses juízes monofisistas. Inversamente, a humanidade ou o corpo natural do rei poderia tornar-se também de grande importância, como no caso de Sir Thomas Worth. Sir Thomas Worth, 15º ano de Elizabeth. Sir Thomas havia sido nomeado por Henrique VIII como escudeiro da Câmara Privada para o Círculo de Companhias Eduardo VI, quando Eduardo ainda não era rei. Com a subida de Eduardo ao trono, Sir Thomas deixou de receber suas anuidades porque seu serviço, embora adequado a um príncipe, não era considerado conveniente à condição do rei. O juiz Saunders argumentou que a continuidade do serviço após a entronização do rei teria sido justificada, por exemplo, em relação a um médico ou cirurgião por seu aconselhamento e serviço ao príncipe e se o rei morrer, e o príncipe se tornar rei. Neste caso, o serviço não é descartado, pois o serviço deve ser feito em relação ao corpo natural, que tem necessidade de medicina e cirurgia, e está sujeito a enfermidades e acidentes, tanto depois da adesão a si da condição real, quanto antes da sorte que a majestade real não provoca qualquer alteração quanto ao serviço neste caso. E o mesmo ocorre em outros casos similares, quanto ao ensino de gramática, música, etc. Ao príncipe, onde o serviço a ser prestado diz respeito meramente ao corpo natural, e não à majestade do corpo político. O mínimo que se pode dizer é que havia lógica nos argumentos dos advogados, não menos lógicos, ainda que muito mais simples eram os argumentos no caso Calvin, 1608, relatados por Sir Edward Coke. Nesse caso, os juízes arrazoavam que cada súdito jurado ao rei é jurado à sua pessoa natural, tal como o rei é jurado aos seus súditos em sua pessoa natural, pois a capacidade política é invisível e imortal, ou melhor, o corpo político não tem alma, pois é formado pela política do homem. Além disso, a traição, isto é, pretender ou planejar a mortem et destructionem domini regis, precisa ser compreendida em relação ao seu corpo natural, pois seu corpo político é mortal e não sujeito à morte. Esses argumentos certamente refletem um raciocínio sólido, embora um ataque contra a pessoa natural do rei fosse, ao mesmo tempo, um ataque contra a corporação do reino. O juiz Southcote, na passagem citada do caso William versus Berkeley, referiu-se ao símile do Estado como um corpo humano, uma corporação em que o rei é a cabeça e os súditos são os membros. É claro que esta metáfora era muito antiga, permeou o pensamento político durante a Alta Idade Média. Contudo, a forma na qual o juiz Southcote enunciava essa ideia antiga, ele é incorporado com eles, e eles com ele, aponta diretamente para a teoria político-eclesiástica do corpus mysticum, que na época era citada com grande ênfase pelo juiz Brown, no caso Hales versus Petit. A corte naquela instância estava voltada às consequências legais de um suicídio que os juízes procuravam definir como um ato de perfídia. Lord Dyer, o juiz superior, ressaltou que o suicídio era um crime triplo. Era uma ofensa contra a natureza, uma vez que era contrário à lei de autopreservação. Era uma ofensa contra Deus enquanto violação do sexto mandamento. Por fim, era um crime cometido contra o rei pelo fato de que, com ele, o rei havia perdido um súdito e, conforme Brown o denominou, sendo ele a cabeça, perdeu um de seus membros místicos. O corpo político e o corpo místico parecem ser termos utilizados sem muita discriminação. Correção. O corpo político e o corpo místico parecem ser termos utilizados sem muita discriminação.
De fato, Coke, ao discutir o corpo político do rei, acrescentava em parênteses e em 21, né? Tá aqui o número. 1400 e em 1482, é chamado um corpo místico. É evidente que a doutrina da teologia e da lei canônica, ensinando que a Igreja e a sociedade cristã em geral era um corpus mysticum cuja cabeça é Cristo, havia sido transferida pelos juristas da esfera teológica para a do Estado, cuja cabeça é o rei. Seria fácil extrair dos relatórios de Plowden e também dos escritos de advogados posteriores uma quantidade considerável de passagens similares. Novos trechos de livro, contudo, não acrescentariam aspectos novos ao problema geral, e as passagens citadas, propiciando como fazem a seiva da doutrina, bastarão para ilustrar a ideia principal. A tendência do pensamento e o dialeto peculiar dos advogados dos Tudor, para os quais, compreensivelmente, a coroa de um rei era um hieróglifo das leis. Qualquer leitor dessas passagens nos autos legais ficará surpreso com a solenidade a que a linguagem legal ocasionalmente se leva, apesar das aparentes extravagâncias da lógica de suas argumentações. Tampouco terá o leitor a menor dúvida quanto à fonte última desse linguajar, que soa mais familiar ao ouvido do medievalista. De fato, basta apenas que se substitua a estranha imagem dos dois corpos pelo termo teológico mais corrente das duas naturezas para que nitidamente se perceba que o discurso dos advogados elisabetanos derivava seu teor, em sua última análise, da dicção teológica, e que esse discurso em si mesmo, para dizer o mínimo, era criptoteológico. A realeza, por meio dessa terminologia semi-religiosa, era explicitada de fato em termos de definições cristológicas. Os juristas, tão sugestivamente denominados pelo direito romano como sacerdotes da justiça, desenvolveram na Inglaterra não apenas uma teologia da realeza, expressão que se havia tornado habitual por toda parte do continente no curso dos séculos XII e XIII, mas elaboraram uma autêntica cristologia real. Essa observação não é de todo nova, embora até agora mal tenha sido avaliada. Maitland fez o comentário muito apropriado de que esses juristas ingleses estavam construindo um credo de realeza que não sentirá vergonha nenhuma se colocado ao lado do símbolo atanasiano. A comparação que Maitland provavelmente fez em um tom meio jocoso, meio sério, é perfeitamente clara e, na verdade, toca ao ponto principal. De fato, nos argumentos dos advogados do Tudor, uma pessoa, dois corpos, parecem ecoar e reverberar as famosas definições do símbolo. Num duo tamen se unus. Unus autem non conversione divinitatis in carnem sed assumptione humanitatis in Deum. Unus omnium non confusione substantiae, se unitate personae. A esse respeito, pode-se lembrar também que o símbolo atanasiano ficou extraordinariamente popular entre o laicato inglês desde que, por sugestão de Cranmer, foi incorporado ao Book of Common Prayer. Inversamente, esse credo não foi adotado pelas igrejas protestantes do continente e, de certo modo, caiu no esquecimento mesmo entre os membros da Igreja Católica Romana, quando deixou de ser recitado regularmente aos domingos e quando os livres de Horace medievais, que costumavam contê-lo, saíram de moda. Reconhecidamente, outros credos também poderiam ser mencionados. Os argumentos jurídicos lembram, sobretudo, os argumentos inconfundidos, inalterados, indivisos, inseparados do credo calcedônico. Em termos genéricos, é de grande interesse notar como, da Inglaterra quinhentista, através dos esforços dos juristas em
em definir eficaz e acuradamente os dois corpos do rei, todos os problemas cristológicos da Igreja Antiga relativos às duas naturezas, mais uma vez foram atualizados e ressuscitados nos primórdios da monarquia absoluta. Da mesma forma, é esclarecedor examinar com seriedade esse novo credo da realeza em sua ortodoxia. Qualquer movimento na direção do arianismo pode ser excluído quase a priori, uma vez que a coigualdade do corpo natural do rei com o corpo político, durante sua associação em conjunção, está além de qualquer questão. Por outro lado, a inferioridade do corpo natural, per se, em relação ao corpo político, não é ariana, mas está de perfeito acordo com o minor patre secundum humanitatem do credo ortodoxo e dogma reconhecido. O perigo de um nestorianismo da realeza foi certamente grande em todas as épocas. Pode-se dizer, contudo, que os juízes se empenharam em evitar uma cisão dos dois corpos, enfatizando continuamente a sua unidade, ao passo que a outra pedra oculta do nestorianismo, o conceito de um progresso heróico e meritório da humanitas para a divinitas, não era absolutamente problema em uma monarquia hereditária na qual a predestinação do sangue real ao governo não era posta em dúvida. A afirmativa frequente de que apenas o corpo natural do rei podia sofrer duas enfermidades que ocorreram por natureza ou acidente, e de que seu corpo político não está sujeito às paixões ou à morte como o outro está, desfaz qualquer possibilidade de um patripacianismo ou sabelianismo, como se verificou em 1649. É muito ortodoxa também a atitude em relação ao donatismo, uma vez que os atos do rei são válidos a despeito da dignidade pessoal do corpo natural. Sua menoridade ou velhice, cujas imperfeições são removidas pelo corpo político. Por outro lado, o problema sacramental do caractere indebilitis do rei, permaneceria sempre uma questão aberta a controvérsias. Um toque de monofisismo foi sugerido acima e provavelmente não deve ser rejeitado. Resultava da relativa indiferença à encarnação mortal ou individuação do corpo político. O brado dos puritanos, combatemos o rei para defender o rei, aponta claramente na direção monofisista, e o conceito dos juristas concernente à continuidade da encarnação repetitiva do corpo político em corpos naturais intercambiáveis sugere de algum modo uma interpretação neótica da natureza. Era considerável também o perigo de um monotelismo, uma vez que é difícil estabelecer uma distinção clara entre a vontade da coroa e o que o rei quer. Deve-se admitir, contudo, que os advogados da coroa às vezes descobriram uma oportunidade para distinguir também entre duas vontades, o que se tornou norma do parlamento revolucionário no século XVII. O que está implícito em tudo isso não é o fato de que os advogados tomaram emprestado conscientemente das atas dos antigos concílios, mas que a ficção dos dois corpos do rei produziam interpretações e definições que necessariamente se assemelhariam àquelas produzidas em vista das duas naturezas do Deus-homem. Quem quer que esteja familiarizado com as discussões cristológicas dos primeiros séculos da era cristã ficará surpreso com a similaridade de discurso e pensamento das escolas de direito, por um lado, nos primeiros concílios da Igreja, por outro, da mesma forma, com a fidelidade com a qual os juristas ingleses aplicavam mais conscientemente as definições teológicas correntes ao definirem o caráter da realeza, considerada apenas em si mesma, essa transferência de definições de uma esfera para outra, da teologia para o direito, não é nada surpreendente ou mesmo notável. O método do quid pro quo, a utilização de noções teológicas para definir o Estado, processara-se durante muitos séculos da mesma forma que, vice-versa, nos primeiros séculos da era cristã. A terminologia política imperial e o cerimonial imperial haviam sido adaptados às necessidades da Igreja. A vertente religiosa no interior da teoria política certamente foi forte durante a época da Reforma, quando o direito divino dos poderes seculares foi proclamado mais enfaticamente e quando as palavras de São Paulo não existe por senão o de Deus.
atingiram uma importância anteriormente desconhecida em relação à sujeição da esfera eclesiástica à esfera temporal. Apesar de tudo isso, não é necessário nem responsabilizar a alta motivação religiosa do século XVI pelas definições dos advogados dos Tudor, nem invocar a lei de supremacia mediante a qual o rei se tornou papa em seu reino. Isso não exclui a possibilidade de que os conceitos corporativistas e outros definindo o poder papal fossem diretamente transferidos e deliberadamente introduzidos na Inglaterra tudoriana para sustentar o poder real. No entanto, o costume dos juristas de tomar emprestado da eclesiologia e de utilizar a linguagem eclesiástica com intenções seculares teve sua própria tradição de longa duração, pois era uma prática tão legítima quanto era antigo tirar conclusões de similibus ad similia. Pode-se acrescentar que o estilo criptoteológico não era o ranço pessoal de algum advogado isolado dos Tudor, nem se restringia a um pequeno círculo de juízes. Alguns, tais como o juiz Brown, talvez tendessem a fazer grandes incursões pelas regiões místicas. Entretanto, os relatórios de Plowden revelam os nomes de um número respeitável de advogados que alimentavam definições quase teológicas dos dois corpos do rei. Plowden conta como, por exemplo, no Spooners, isto é, o Spooner Hall na rua Fleet, os juízes, oficiais e aprendizes estavam debatendo ansiosamente no caso do Ducado de Lancaster e discutindo sobre se o ducado havia sido passado a Henrique VII em sua condição de corpo natural do rei ou de corpo político do rei. Portanto, essa deve ter sido a terminologia ordinária e convencional dos juristas ingleses daquele período e das gerações seguintes. É verdade que a jurisprudência continental também chegou às doutrinas políticas concernentes a uma majestade dual, uma maiestas realis do povo e uma maiestas personalis do imperador, justamente com um grande número de distinções similares. Os juristas continentais, contudo, não estavam familiarizados com instituições parlamentares como as desenvolvidas na Inglaterra, onde a soberania não era identificada isoladamente com o rei ou com o povo, mas com o rei no parlamento. E quando a jurisprudência continental pudesse facilmente chegar a um conceito como o Estado em absoluto ou identificar o príncipe com esse Estado, nunca chegou a conceber o príncipe como uma corporação individual. Por certo, um híbrido de acontecimentos complicados da qual nunca se poderia excluir o corpo político representado pelo parlamento. Seja como for, o continente não ofereceu ao conceito fisiológico inglês dos dois corpos do rei um paralelo exato, nem do ponto de vista terminológico, nem do ponto de vista conceitual. O jargão dos dois corpos do rei, contudo, não pode ser facilmente desconsiderado do pensamento político inglês, sem as esclarecedoras, ainda que por vezes confusas, distinções entre a eternidade do rei e a temporariedade do rei, entre seu corpo político material e imortal e seu corpo natural material e mortal. Teria sido quase impossível ao parlamento recorrer a uma ficção similar e conjurar em nome e por meio da autoridade de Carlos I, corpo político do rei. Os exércitos que iriam combater o mesmo Carlos I, corpo natural do rei. Mediante a declaração dos Lordes e Comuns do dia 27 de maio de 1642, o corpo político do rei era retido no e pelo parlamento, enquanto o corpo natural do rei era, por assim dizer, colocado no gelo. Admite-se, afirmava a doutrina parlamentar, que o rei é a fonte da justiça e da proteção, mas os atos da justiça e proteção não são exercidos em sua própria pessoa, nem dependem de seu desejo, mas por meio de suas cortes e seus ministros, que devem cumprir seu dever nesse sentido. Embora o rei, em sua própria pessoa, deva proibi-los e, portanto, ainda que devam proferir julgamentos contra a vontade e o comando pessoal do rei, são, no entanto, julgamentos do rei.
A Corte Suprema do Parlamento não é apenas uma corte de magistratura, mas é também um conselho para perseverar a paz e a segurança públicas do reino, e para declarar o desejo do rei naquelas coisas que são condição para tal, e o que eles fazem a respeito portam o selo da autoridade real, embora a sua majestade, em sua própria pessoa, oponha-se ou interrompa as mesmas. Logo após as resoluções de maio de 1642, cunharam-se medalhões exibindo o rei no parlamento. Na parte inferior do seu anverso pode-se identificar os comuns com seu orador. Na parte superior, os lordes e no ápice, em uma plataforma de 3 degraus, o trono real, no qual o rei, visível de perfil, está sentado sobre um dossel. Ele é claramente o corpo político do rei e cabeça do corpo político do reino. O rei no parlamento, cuja tarefa era ficar junto dos lordes e comuns, e, se necessário, até contra o corpo natural do rei. Dessa maneira, o rei parlamentar não deixava de estar incluído no corpo do parlamento, nem era o rei em sua própria pessoa até então excluído. No anverso de um desses medalhões, a legenda Pro Religione, Pro Religione Legi Regent et Parlamento, circundando a efígie da cabeça de Carlos I, corpo natural do rei. Ao mesmo tempo, contudo, esse corpo era divertido, no lado da efígie de um medalhão similar, pela conveniente inscrição: deve ouvir a ambas as casas do parlamento para que prevaleçam a religião verdadeira e a liberdade dos súditos. Essa inscrição era uma citação literal da Declaração de 19 de maio de 1642, quando lordes e comuns convocaram o rei para ser aconselhado pela sabedoria de ambas as câmaras do parlamento. Mas o corpo natural do rei não mais poderia aconselhar-se com a sabedoria parlamentar. Ele havia deixado Whitehall e Londres para fixar, finalmente, a residência em Oxford. Outro medalhão, lançado mais tarde naquele ano, sintetizava um caso mais detalhado. Na frente do novo medalhão, a imagem pessoal do rei desaparecera. Em lugar dela, vê-se a imagem de um navio. Não a costumeira nau do Estado, mas um navio de guerra, a Marinha. Desde 1642, aderir à causa parlamentar. O reverso permaneceu aparentemente inalterado. Encontram-se novamente as duas câmaras do parlamento e o rei. O rei, contudo, não está mais sentado sobre uma plataforma, visível apenas dos joelhos para cima. Assemelha-se a uma figura enquadrada pelas cortinas do dossel, muito à maneira de uma aparição da imagem do selo real, ou de sua parte central. Afinal, foi pela autoridade do selo que o parlamento agiu contra o indivíduo Carlos I. A legenda Pro Religione Greg et Reg, pela religião, rebanho e rei, diz, a legenda Pro Religione Greg et Reg, ou seja, pela religião, rebanho e rei, diz de modo bastante claro por quem o parlamento estava combatendo. E isso continuou verdadeiro também depois que a efígie de Carlos I, bem como a imagem do navio, foram eliminadas e substituídas pela efígie do comandante-em-chefe das forças parlamentares. Robert de Verux, conde de Essex, ao passo que no reverso mais uma vez sobreviveria, sem alteração, o corpo político do rei no parlamento, em outras palavras, o corpo natural do rei em Oxford, tornara-se um inconveniente ao parlamento, mas o corpo político do rei ainda era útil, ainda estava presente no parlamento, embora apenas em sua imagem chancelar. Uma ilustração adequada do conceito justificando o brado puritano de combater o rei para defender o rei. Tampouco pode a ficção dos dois corpos do rei ser pensada isoladamente dos acontecimentos posteriores. Quando o parlamento conseguiu processar por alta traição Charles Stuart, reconhecido como rei da Inglaterra, e a esse respeito dotado de um poder limitado, e por fim executar exclusivamente o corpo natural do rei, sem afetar seriamente ou provocar danos irreparáveis ao corpo político do rei.
em contraste com os acontecimentos de 1793 na França. Havia grandes e importantes vantagens na doutrina inglesa dos dois corpos do rei, pois, como explicou o juiz Brown em certa ocasião, rei é um nome de continuidade, que deve sempre perdurar como cabeça e governante do povo, como presume a lei, enquanto existir o povo, e nesse nome o rei nunca morre. História Moderna 1, Seção 12, Texto 1. Os dois corpos do rei. Um estudo sobre teologia política medieval. Ernst H. Kantorowicz. Capítulo 2. Shakespeare, o rei Ricardo II. Ser gênio da grandeza e estar sujeito ao capricho do sopro dos estultos que só sabem sentir as suas próprias dores. Quantas satisfações são proibidas aos reis para que os súditos se alegrem? Que espécie és tu de Deus para sofreres muito mais do que os teus adoradores a condição humana? Tais são, na peça de Shakespeare, as meditações do rei Henrique V sobre a deidade e a humanidade de um rei. O rei é nascido gênio, não apenas com grandeza, mas também com natureza humana e, portanto, sujeito ao sopro dos estultos. Era o aspecto humanamente trágico da geminação real que Shakespeare relatava e não as capacidades legais que os advogados ingleses reuniram na ficção dos dois corpos do rei. Contudo, o jargão legal dos dois corpos dificilmente pertencia apenas ao arcanos da guilda jurídica. O fato de que o rei é uma corporação em si mesma que vive para sempre era um lugar comum encontrado em um simples dicionário de termos legais como o do Dr. John Cowell, Interpreter, 1607, e mesmo antes o cerne do conceito da realeza, refletido nos relatórios de Plowden, havia passado para os escritos de Joseph Kitchin, 1580, e de Ricardo Crampton, 1594. Além disso, essas noções tornaram-se conhecidas quando, em 1603, Francis Bacon sugeriu que as coroas da Inglaterra e Escócia, unidas do reinado de Jaime I, o nome de Grã-Bretanha, como expressão da união perfeita dos corpos, tanto político como natural. O conhecimento generalizado dos relatórios de Plowden certamente se evidencia pela frase: "O caso se alterou", dizia Plowden, usada proverbiamente na Inglaterra antes e depois de 1600. A suposição de que Shakespeare possa ter conhecido um caso Hales vs Petit, relatado por Plowden, não parece questionável e ganha vigor com a evidência de que a peça anônima Thomas of Woodstock, da qual Shakespeare tinha sua cabeça cheia de ecos, na qual pode até mesmo ter atuado, termina no trocadilho, abre aspas, "pois eu tenho planejado em Plowden e não consigo achar nenhuma lei. For I have plowed in Plowden and can find it no law." Além disso, teria sido muito estranho que Shakespeare, que dominava o jargão de quase todo ofício humano, ignorasse a fala constitucional e judicial que o circundava e que os juristas de seu tempo empregavam de modo tão prolífico no tribunal. A familiaridade de Shakespeare nos casos legais de interesse geral não pode ser posta em dúvida e dispomos de outra evidência de sua associação com os estudantes das escolas de direito e de seu conhecimento dos procedimentos judiciais. Segundo opinião geral, pouca diferença faria para saber se as sutilezas do discurso jurídico eram ou não familiares a Shakespeare. A concepção do poeta sobre a natureza gêmea do rei não depende do amparo constitucional, uma vez que tal concepção brotaria muito naturalmente de um extrato puramente humano.
Pode parecer fútil, portanto, a mera colocação da questão sobre Shakespeare empregava algum jargão profissional dos juristas do seu tempo, ou tentar determinar a matriz de cunhagem de Shakespeare. Tudo isso parece muito trivial e irrelevante, uma vez que a imagem da natureza germinada do rei, ou mesmo do homem em geral, era uma das concepções mais genuinamente shakespearianas. Apesar disso, se o poeta tivesse casualmente deparado com as definições jurídicas da realeza, o que provavelmente teria acontecido ao conversar com os amigos das escolas de direito, é fácil imaginar o quanto lhe teria parecido pertinente o símile dos dois corpos do rei. Seja como for, a essência viva de sua arte era revelar os diversos planos em atuação do ser humano, colocá-los uns contra os outros, confundi-los ou mantê-los em equilíbrio. Tudo em função do padrão de vida que ele tinha em mente e desejava recriar, como lhe deve ter sido oportuno, então descobrir esses planos sempre conflitantes, legalizados, por assim dizer, pela cristologia real dos juristas ao seu alcance imediato. O conceito jurídico dos dois corpos do rei não pode, por outros motivos, ser separado de Shakespeare, pois se essa imagem curiosa que se esvaneceu completamente do pensamento constitucional, ainda possui hoje um significado muito concreto e humano. Isso, em grande parte, deve-se a Shakespeare. Foi ele quem eternizou essa metáfora. Foi dela não só o símbolo, mas, de fato, a própria substância e essência de uma das melhores peças. A tragédia do rei Ricardo II é a tragédia dos dois corpos do rei. Talvez não seja supérfluo mencionar que Henrique V, shakespeariano, ao lamentar a dupla condição de um rei, imediatamente associa essa imagem ao rei. Associa essa imagem ao rei Ricardo II. Os monólogos do rei Henrique antecedem diretamente esse breve interlúdio no qual conjura o espírito do antecessor de seu pai e a cuja essência histórica a posteridade provavelmente deve este magnífico ex-voto conhecido como Díplico de Wilton. Hoje não, senhor. Hoje não. Esquece-te por hoje do crime de meu pai por ter do cetro se apossado. E numei de novo o corpo de Ricardo, deitando em cima dele, mais lágrimas contritas do que as gotas de sangue que a violência fez correr. Refletindo sobre o seu destino do rei, sobre a dupla natureza do rei, o Henrique V de Shakespeare tende a evocar seu Ricardo II, o qual, pelo menos no conceito do poeta, manifestava-se como o protótipo daquela espécie de Deus que sofre muito mais do que os seus adoradores a condição humana. Parece relevante ao tema geral desse estudo e, por outro lado, também frutífero investigar mais de perto as variedades de duplicações reais que Shakespeare descobriu nas três intrigantes cenas centrais de Ricardo II. As duplicações, todas iguais e todas simultaneamente ativas em Ricardo, desta arte eu represento ao mesmo tempo muitas pessoas. São aquelas potencialmente presentes no rei, no bobo e em Deus, dissolvem-se necessariamente no espelho. Esses três protótipos da germinação continuamente se interceptam, sobrepõem e contrapõem. No entanto, pode-se sentir que o rei domina cena da costa de Gales, o bobo no castelo de Flint e Deus na cena de Westminster. Tendo o tormento do homem como perpétuo companheiro e antítese em todos os cenários, além disso, em cada uma dessas três cenas encontra-se a mesma queda em cascata, da realeza divina para o nome da realeza, e do nome para a miséria humana posta a nu. É apenas gradualmente, passo a passo, que a tragédia própria dos dois corpos do rei se desenrola na cena da costa de Gales. Ainda não há cisão em Ricardo quando, em seu retorno à Irlanda, beija o solo de seu reino e enuncia aquela famosa e quase sempre citada afirmação da impotência de sua régia condição. O que expõe o fato é o caráter indelével do corpo político do rei, divino ou angelical. O óleo santo da consagração resiste à força dos elementos, ao mar áspero e selvagem, já que o curto sopro de homens terrenos é impotente para depor um rei que foi por Deus eleito. O sopro humano parece a Ricardo algo incoerente com a realeza.
Carlisle, na cena de Westminster, enfatizará mais uma vez que o ungido de Deus não pode ser julgado por um sopro inferior. Será o próprio Ricardo que, com seu próprio sopro, libertará a realeza e súditos ao mesmo tempo, para que, por fim, o rei Henrique V, após a destruição da realeza divina de Ricardo, possa justamente se queixar de que o rei está sujeito ao sopro de qualquer tolo. Quando a cena começa, Ricardo, de maneira mais exaltada, é o que foi por Deus eleito e substituto de Deus, ungido em seu conspecto. Ainda é ele que, em tempos passados, dera ouvido atento às palavras de seu confidente John Bussy, orador dos comuns, em 1397, que ao se dirigir ao rei, não atribuía a eles títulos honoríficos devido e habituais, mas inventara termos incomuns e estranhos nomes, agradáveis antes à majestade divina de Deus que a algum mortal poderoso. Ele ainda parece aquele conhecido por haver afirmado que as leis estão na boca do rei, ou às vezes em seu peito, e haver exigido que, se olhasse para alguém, essa pessoa tinha de se ajoelhar. Ainda está seguro de si, de sua dignidade e até do auxílio das hostes celestiais à sua disposição. Para cada homem alistado à força por Bolingbroke, tem Deus para Ricardo um dos seus anjos gloriosos, a que dá celeste paga. Esta imagem gloriosa da realeza pela graça de Deus não perdura. Lentamente se dissolve à medida que as marés ruins afluem. Ocorre, então, uma curiosa mudança na atitude de Ricardo, como se fosse uma metamorfose do realismo para o nominalismo. Como se fosse uma metamorfose do realismo para o nominalismo, o universal chamado realeza começa a se desintegrar. Sua realidade transcendental, sua verdade objetiva e existência divina, tão brilhante pouco tempo antes, empalidece em um nada, em nomen. E a meia-realidade remanescente assemelha-se a um estado de amnésia ou de sono. Havia-me esquecido de mim próprio. Não sou rei, indolente majestade, desperta, estás dormindo. Pois, na verdade, o só nome do rei, 20.000 nomes? As armas, nome. Um súdito mesquinho se atreveu a atacar tua grande glória. Esse estado de meia-realidade de régio esquecimento e dormência prefigura o bobo da corte do castelo de Flint. De modo similar, o protótipo divino da germinação, o Deus-Homem, começa a anunciar sua presença à medida que Ricardo se refere à traição de Judas. Víboras aquecidas no meu peito, que o coração me pungem. Ó, 3 Judas, cada um mais traiçoeiro que o Judas. É como se tivesse começado a ficar claro para Ricardo que seu vicariato de Deus Cristo pudesse implicar também um vicariato do homem Jesus, e que ele, o rei, que foi por Deus eleito, pudesse ter de seguir seu mestre divino também em sua humilhação humana e assumir a cruz. Contudo, nem o bobo nascido gêmeo, nem o Deus nascido gêmeo são dominantes nessa cena. É apenas uma antevisão de sua proximidade, enquanto o corpo natural e mortal do rei dá um passo à frente. Não me fale, ninguém mais em conforto, mas em túmulos, epitáfios e vermes. Não só a humanidade do rei prevalece sobre a deidade da coroa, e a mortalidade sobre a imortalidade, mas pior, a própria realeza parece ter mudado de essência. Em lugar de ser isento da menoridade ou velhice e outros defeitos e imbecilidades naturais, a realeza em si passa a significar morte e nada além de morte. A longa procissão dos reis torturados desfilando diante dos olhos de Ricardo é prova dessa mudança. Pelo alto céu, no chão, nos assentamos para cantar histórias pesarosas sobre a morte dos reis. Como alguns foram dispostos, outros mortos em combate, outros atormentados pelo espectro dos que eles próprios haviam destronado, outros envenenados pela esposa, outros mortos no sono, assassinados todos. É o que no centro da vazia coroa que circunda a real cabeça. É no centro da vazia coroa que circunda a real cabeça. Tem a morte
sua corte, e entronizada aí como jograis sempre escarnece da majestade e os dentes arreganha para suas pompas, dando-lhe existência fugaz somente o tempo necessário para a cena pequena, porque possa representar do rei, infundir medo, matar apenas com um olhar, inflada de ilusório conceito de si mesma, como se a carne que nos empareda na vida fosse de aço inquebrantável. E após se divertir a sociedade, com um pequeno alfinete ela se adianta, fura a muralha do castelo e, pronto, era uma vez um rei. O rei que nunca morre foi aqui substituído pelo rei que sempre morre e sofre mais cruel que os outros mortais. Desapareceu a unidade do corpo natural com o corpo político mortal, esse corpo duplo do qual nenhum corpo se iguala. Desapareceu também a ficção de qualquer tipo de prerrogativas reais, e tudo o que resta é frágil natureza humana de um rei. Não zombeis com solenes reverências, do que é só carne e sangue. Despojai-vos do respeito das formas dos costumes tradicionais, dos gestos exteriores que, equivocados todos estivesses a meu respeito. Como vós, eu vivo também de pão, padeço privações, necessito de amigos, sou sensível às dores. Se a tal ponto eu sou escravo, como ousais vir dizer-me que sou rei? A ficção da unidade do corpo duplo se despedaça. A deidade e a humanidade dos dois corpos do rei, ambas claramente delineadas com algumas pinceladas, apresentam-se em mútuo contraste. Chega-se a um primeiro rebaixamento, a cena agora muda para o castelo de Flint. A estrutura da segunda grande cena assemelha-se à primeira. É verdade que a realeza de Ricardo, no seu corpo político, foi irremediavelmente abalada, mas ainda resta, embora esvaziada, a aparência da realeza. Pelo menos essa poderia ser salva. No entanto, seu olhar é de rei, afirma York no castelo de Flint. E no estado de espírito de Ricardo vigora a princípio a consciência de sua dignidade real. Preparou-se de antemão para parecer um rei no castelo. Um rei escravo. Um rei, escravo da aflição, como rei, lhe acata as ordens. E assim age. Torce o nariz para Northumberland, que havia omitido a costumeira genuflexão do vassalo e súdito diante de seu senhor feudal e representante de Deus. Estamos admirados. Muito tempo ficamos esperando que dobrasses os trêmulos joelhos, por pensarmos que nos considerasses rei legítimo. Se ainda o somos, como se atreveram teus membros a esquecer o pagamento da homenagem terrível que é devida à nossa real presença? As cascatas começam então a cair como o fizeram na primeira cena. As hostes celestiais são novamente aclamadas desta vez, anjos vingativos e exércitos de pestes, que Deus arregimentava em suas nuvens para nos socorrer. O nome da realeza, mais uma vez, desempenha seu papel. Ó, não ser eu, tão grande quanto a minha dor, ou, ao menos, menor do que o meu nome. Poder perder o título de rei? Um nome de Deus? Que seja assim. O nome irreal da realeza leva mais uma vez ao caminho da desintegração. Ricardo não personifica mais o corpo místico de seus súditos e da nação. É uma natureza miserável e mortal de um homem solitário que substitui o rei como rei. Darei as joias, por um rosário meu palácio esplêndido, por um eremitério as vestes ricas, por andrajos de pobre minha alfaia lavrada, por um prato de madeira meu cetro e por bastão de peregrino meus vassalos, em troca das imagens de 2 santos e meu incenso reino. Por sepultura exígua, pequenina sepultura, um sepulcro obscuro e humilde. O calafrio dessas cláusulas anafóricas
É seguido por uma profusão de assustadoras imagens do macabrece do alto gótico. A segunda cena, diferente da primeira, não termina, contudo, nos surtos de autopiedade que lembram não uma dança da morte, mas uma dança em torno do próprio túmulo. Segue-se então o estado de abjeção ainda maior. O novo tom, indicando uma mudança para pior, é dado quando Northumberland pede que o rei desça para o pátio baixo do palácio para encontrar Bolingbroke. E quando Ricardo, cujo emblema pessoal era o sol emergindo de uma nuvem, retruca em uma linguagem de desconcertante lucidez e apavorantes trocadilhos. Descer, descer, já vou com o brilhante Faetone, que não tinha mais domínio sobre os corcéis indóceis. Ao pátio baixo? Pátio baixo é certo, onde os reis se rebaixam, visitando traidores e ficando às ordens deles. Baixa, rei, que o sinistro mocho pia onde exultar devera a cotovia. Em épocas distintas, notou-se o papel proeminente atribuído em Ricardo II ao simbolismo do sol, e, de vez em quando, uma passagem aparece a descrição de uma moderna romana. As origens Augusti. A imagem do sol, tal como a enredada na resposta de Ricardo, reflete o esplendor da catástrofe, em um estilo que evoca o Ícaro de Bruegel e a queda de Lúcifer do firmamento, refletindo também as lascas de brilho que ao redor das asas de anjos decaídos pairam. Por outro lado, as ordens dos traidores podem ser reminiscentes dos 3 Judas da cena anterior. As imagens bíblicas, contudo, não são em geral importantes no castelo de Flint, são poupadas para a cena de Westminster. Em Flint existe outra visão que, juntamente com os loucos Faetontes e Ícaros, agora é produzida pelo poeta. Mas vejo que, de certo, à toa e que zombas de mim. Observa Ricardo, tornando-se autoconsciente e embaraçado. A repetida esquisitice é notada também por Northumberland. Os infortúnios fazem-no devagar como um lunático. Nessa cena, Shakespeare conjura a imagem de outro ser humano, o bobo, que é 2 em 1, e a quem o poeta, em outros contextos, introduz com tanta frequência como contraponto a nobres e reis. Ricardo II desempenha agora ambos os papéis, bobo de seu eu de rei e bobo da realeza. Em decorrência, torna-se um pouco menos que meramente homem, ou, como na praia, corpo natural do rei. No entanto, apenas no novo papel de bobo, um bobo se fazendo de rei e o rei se fazendo de bobo. Ricardo é capaz de cumprimentar seu vitorioso primo e desempenhar até o fim, como Bolingbroke, em genuflexão diante dele, a comédia de seu reino quebradiço e dúbio. Novamente ele divaga como um lunático, isto é, em trocadilhos. Aviltais, caro primo, esses joelhos principescos, deixando que o vil solo se orgulhe de beijá-los. Levantai-vos, tendes o coração muito elevado, sei-o bem, pelo menos a esta altura leva a mão à altura da cabeça, embora calque o joelho à terra dura. Os juristas afirmavam que o corpo político do rei é exatamente vazio de defeitos e imbecilidades naturais. Aqui, contudo, a imbecilidade parece assumir o comando, porém o cerne mesmo ainda não foi alcançado. Cada cena gradativamente indica uma nova queda. O corpo natural do rei na primeira cena e regiamente bobo na segunda, e a esses 2 seres germinados associa-se na cena semi-sacramental de abdicação à deidade germinada como uma condição ainda mais baixa, pois o bobo marca a transição do rei a Deus. Ao que parece, nada poderia ser miserável que Deus da insignificância de homem.
Quando se abre a terceira cena, novamente prevalece agora pela terceira vez a imagem da realeza sacramental. Na praia de Gales, o próprio Ricardo havia sido o emblema da exaltação do reinado por direito divino. No castelo de Flint, havia tornado seu programa salvar pelo menos a aparência de rei, justificar o nome. Embora o título não mais se adequasse à sua condição em Westminster, ele próprio é incapaz de explicar sua realeza. Outra pessoa falará por ele e interpretará a imagem da realeza estabelecida por Deus e muito propósito. Essa pessoa é um bispo, o bispo de Carlisle. Agora interpreta o Logothetes. Mais uma vez, ele obriga o Rex Imago Dei a aparecer. Rex Imago Dei a aparecer. Que vassalo pode julgar seu rei? E das pessoas aqui presentes, quem não é vassalo de Ricardo? E ora, o emblema da própria majestade de Deus, seu capitão, representante por ele eleito, ungido e coroado. Há tanto tempo e sobre o trono posto vai ser julgado, sem presente acha-se por um sopro inferior e dependente? Deus não permita que em país cristão almas de tal quilate a fazem venham a ação tão imoral, odiosa e negra. Tais são, em um estilo bem medieval, as características do Vicarius Dei. Do mesmo modo, faz parte da tradição medieval encarar o presente contra o pano de fundo do passado bíblico, como faz o bispo de Carlisle. É verdade que ele deixa que Ricardo tire as conclusões finais e torne manifesta a semelhança do rei humilhado com o Cristo humilhado. No entanto, é o bispo que, por assim dizer, prepara o clima bíblico ao profetizar horrores futuros e prever o Gólgota da Inglaterra. A anarquia, o horror, o medo, o saque desenfreado virão morar aqui, passando o nosso país a ser chamado o novo campo de Gólgota e depósito de crânios. O bispo, devido a seu discurso corajoso, imediatamente foi detido, mas na atmosfera preparada por ele, entra o rei. Quando levado para o salão de Westminster, executa os mesmos acordes que o bispo e os do biblicismo. Aponta para a Assembleia, hostil para os nobres que circundam Bolingbroke. Não gritavam, salve, a miúde para mim? Assim fez Judas com Cristo. Este, porém, de 12 apóstolos, só num não encontrou fidelidade. Eu em nenhum de 12.000 vassalos. Pela terceira vez, o nome Judas é citado para estigmatizar os adversários de Ricardo. Logo, seguir-se-á o nome de Pilatos, que tornará o paralelo inequívoco. Mas, antes de ser entregue aos seus juízes e à sua cruz, o rei Ricardo tem de se desreizar. A cena em que Ricardo desfaz sua realeza e libera seu corpo político para o ar, rarefeito, deixa o espectador sem fôlego. É uma cena de solenidade sacramental, uma vez que o ritual eclesiástico de desfazer os efeitos da consagração não é menos solene ou de peso menor que o ritual que erigiu a dignidade sacramental. Para não falar no cerimonial rígido observado na destituição de um cavaleiro da ordem da jarreteira ou do tozão de ouro. Havia o famoso precedente do Papa Celestino V que, no Castelo Nuovo, em Nápoles, se desfizera arrancando seu corpo com suas próprias mãos, arrancando de seu corpo com as próprias mãos as insígnias da dignidade a que renunciava, anel, tiara e púrpura. Mas, enquanto o Papa Celestino renunciava à sua dignidade diante de seus eleitores do Colégio dos Cardeais, Ricardo, o rei hereditário, renunciava a seu cargo diante de Deus. Deo ius sum resignavit. A cena shakespeariana na qual Ricardo se desfez com solenidade hierofântica chamou a atenção dos muitos críticos de Walter Pater, acertadamente denominou-a de rito invertido, um rito de degradação, uma demorada cerimônia torturante na qual se inverte a ordem da coroação, uma vez que ninguém tem o direito de tocar um dedo sequer no ungido de Deus, e rege o portador um carácter indebilite,
indelibilis. Caracter indelibilis. O rei Ricardo, ao secularizar-se, expressa-se com seu próprio celebrante. Expressa-se correção. Uma vez que ninguém tem o direito de tocar um dedo sequer no ungido de Deus, e rege o portador de um caracter indelibilis, o rei Ricardo, ao secularizar-se, expressa-se como seu próprio celebrante. Terei de ser meu próprio sacristão? Pois não faz mal, direi amém. Um a um, ele priva o seu corpo político dos símbolos de sua dignidade e expõe seu pobre corpo natural aos olhos dos espectadores. Vede agora a maneira por que eu próprio vou me destruir. Esta coroa incômoda, retiro-a da cabeça. O cetro inútil, jogo-o longe, varrendo do imo peito todo o real orgulho de comando. Com as lágrimas eu próprio tiro o bálsamo de minha fronte. O diadema entrego com minhas próprias mãos e com minha língua renego meus sagrados privilégios. Minha palavra anula os juramentos de todos os meus súditos. Abdico da pomba régia e de toda a majestade. Autodestruindo de todas as glórias anteriores, Ricardo parece voar de volta ao seu velho truque do castelo de Flint, ao papel de bobo, quando profere a seu sucessor algumas aclamações ambíguas. Desta vez, contudo, o gorro de bobo da corte de nada lhe serve. Ricardo desiste de desfiar o tecido de suas loucuras, que, Northumberland, seu inimigo frio e calculista, pede-lhe para ler em voz alta. Não consegue, tampouco, proteger-se atrás de seu nome. Este também se foi para sempre. Não tenho nome, sem que possa saber como me chamo. Em um novo laivo de criatividade, tenta ocultar-se por detrás de outra cortina. Cria uma nova brecha, uma pequena passagem para sua glória anterior, através da qual escapar e dessa maneira sobreviver. Em oposição à sua realeza externa perdida, estabelece uma realeza interior. Faz sua realeza verdadeira para retirar-se o homem interior para a alma, a mente e os régios pensamentos. A glória me tirais, mas a tristeza que me é própria terá sempre realeza. Invisível sua realeza e relegada no íntimo visível sua carne exposta à desonra e ao ridículo, ou à pena e à zombaria, resta apenas um paralelo ao seu miserável e escarnecido filho do homem. Não só Northumberland, assim exclama Ricardo, será condenado no livro do céu, mas outros também. E todos vós que me fixais de longe, espicaçados pela minha própria miséria, embora alguns, como Pilatos, lavem as mãos, mostrando uma aparência de compaixão. Pilatos, entregastes-me a minha cruz de dor, nada nem toda a água vos limpará deste pecado. Não é por acaso que Shakespeare introduz aqui, como um antítipo de Ricardo, a imagem de Cristo diante de Pilatos, zombado como rei dos judeus e entregue à cruz. As fontes de Shakespeare, contemporâneas aos eventos, haviam transmitido essa cena sob uma luz similar. Nessa hora, ele, Bolingbroke, me lembrou Pilatos, que fez com que Nosso Senhor... Nosso não, está escrito Nosso Senhor no livro, mas está no livro aqui. Mas vamos lá, ler de novo. Dessa hora, Bolingbroke me lembrou Pilatos, que fez com que Nosso Senhor Jesus Cristo fosse açoitado no poste, e depois fez com que ele fosse trazido diante de multidão dos judeus, dizendo: caros senhores, contemplai vosso rei. Vosso rei dá. A multidão replicava: que seja crucificado. Pilatos então levou as mãos, dizendo: sou inocente do sangue do justo, e entregou assim Nosso Senhor para eles. Foi de um modo muito parecido que procedeu o duque Henrique quando desistiu de seu legítimo senhor à procura de Londres para que fossem matá-lo. Ele pudesse dizer: estou inocente desse feito. É Nosso Senhor só para quem é nosso.
O paralelo entre Bolingbroke, Ricardo e os Pilatos e Cristo reflete uma opinião generalizada entre os grupos anti-lancastrianos. Essa opinião foi até certo ponto ressuscitada na era Tudor, porém não é aqui muito relevante, pois quando Shakespeare utiliza a comparação bíblica, integra-se ao desenvolvimento global da desgraça de Ricardo, cujo nadir ainda não foi até aqui atingido. O Filho do Homem, apesar de ser de humilhado e escarnecido, continuou a ser Deus abconditus, o Deus oculto em relação ao homem interior, tal como o Ricardo de Shakespeare confiaria por um momento em sua realeza interior oculta. Essa realeza interna, contudo, também se dissolveu, pois, num repente, Ricardo percebe que, ao se defrontar com seu Pilatos lancastriano, não é de todo semelhante a Cristo, mas que ele próprio, Ricardo, tem seu lugar entre Pilatos e Judas, porque não é menos traidor do que outros, ou até pior, é um traidor de seu próprio corpo político imortal ou da realeza total, como havia sido até seu tempo. Não posso ver, as lágrimas o impedem, mas não, a ponto de não verem nesta reunião um grupo de traidores. Sim, quando os volto para mim, percebo que sou também traidor como os demais, porque meu coração foi conivente no despojar o corpo de um monarca. Ou seja, o corpo natural do rei se torna traidor do corpo político do rei, no despojar do corpo de um monarca. É como se a autoacusação de traição por parte de Ricardo antecipasse a acusação de 1649 de alta traição cometida pelo rei contra o rei. Essa clivagem ainda não é o clímax das duplicações de Ricardo, uma vez que a cisão de sua personalidade prosseguirá sem misericórdia. Mais uma vez emerge a metáfora da realeza do sol. Ela aparece, contudo, na ordem inversa quando Ricardo irrompe nessa comparação de rara imaginação. Fosse eu um rei ridículo de neve, posto em frente ao sol de Bolingbroke para me derreter em gotas de água. Não é, porém, diante desse novo sol, símbolo da majestade divina ao longo de toda a peça, que Ricardo se derrete e, juntamente com o seu eu, também a imagem da realeza no sentido litúrgico primitivo, é diante de seu próprio rosto comum que se dissolve tanto sua majestade falida como sua humanidade anônima. A cena do espelho é o clímax dessa tragédia da personalidade dual. O espelho produz os efeitos de um espelho mágico e o próprio Ricardo é o mago que, como o mago preso e encurralado nos cantos de fadas, é obrigado a colocar sua magia em ação contra si mesmo. A face física refletida pelo espelho não é mais uma com a experiência anterior de Ricardo e sua experiência externa não é mais idêntica à do homem interno. Era esta a face? A pergunta tríplice e suas respostas refletem novamente as três facetas principais da natureza dupla: Rei, Deus, Sol e Bobo. Serão estas as feições Serão estas as feições de quem tinha diariamente 10.000 pessoas sob o seu teto e a todas alimentava? Será esta a face que, à maneira do sol, deixava cego quem o olhasse de frente? Era esta a face que fez face às loucuras incontestáveis para, afinal, ter de baixar os olhos diante de Bolingbroke? Por fim, quando Ricardo, adiante de frágil glória de seu rosto, lança o espelho no chão, despedaça-se não só o passado e o presente de Ricardo, mas todo aspecto de um sobremundo. Estava encerrada a sua catotromancia. As feições, tais como refletidas pelo espelho, traem-se do despojamento de toda a possibilidade de um segundo ou de um supercorpo. Do corpo político pomposo do rei, da santidade do representante eleito do Senhor, das loucuras do bobo e até dos pesares mais humanos que residirem no homem interno. O estilhaçamento dos espelhos significa, ou é a ruptura de uma dualidade possível. Todas as facetas se reduzem a uma só.
A face banal e a physis insignificante de um homem miserável é agora uma physis esvaziada de qualquer metafísica. É menos e, ao mesmo tempo, mais que a morte. É a transmissão de Ricardo e a ascensão de um novo corpo natural. Bolingbroke, conduza-o num dos presentes para a torre. Ricardo, ó, belo, conduzir-me? Conduzir-me? Como Açores eu torno a um rei, são vossos condutores. Como Açores em torno a um rei, são vossos condutores. Plowden. Transmissão é uma palavra que significa a existência de uma separação de dois corpos. E o que o corpo político é removido do corpo natural, e que o corpo político é removido do corpo natural, agora morto ou afastado da dignidade real para o outro corpo natural. A tragédia do rei Ricardo II foi sempre considerada como uma peça política. A cena da deposição, embora ensinada dezenas de vezes após a primeira apresentação, em 1595, não foi impressa. Não teve permissão para tal, senão da morte da rainha Elizabeth. Em geral, as peças históricas atraíram o povo inglês, especialmente nos anos seguintes à destruição da Armada Espanhola, mas Ricardo II atraiu mais que o interesse habitual, para não falar em outras causas. Para os contemporâneos de Shakespeare, o conflito entre Elizabeth e Essex apresentava-se à luz do conflito entre Ricardo e Bolingbroke. É sabido que em 1601, às vésperas de sua fracassada rebelião contra a rainha, o conde de Essex encomendou uma apresentação especial do Ricardo II no Globe Theatre para os apoiadores e o povo de Londres. No curso do processo do Estado contra Essex, essa apresentação motivou considerável discussão por parte dos juízes da corte, entre eles os dois maiores advogados da época, Coke e Bacon, que não podiam deixar de reconhecer as alusões ao presente intencionadas na apresentação da peça. Sabe-se também que Elizabeth encarava essa tragédia com muita desconfiança. Na época da execução de Essex, ela lamentava que essa tragédia foi apresentada 40 vezes em casas e nas ruas, e levava sua autoidentificação como o personagem título até o ponto de exclamar: "Eu sou Ricardo II, vocês não sabem?" Ricardo II continuou a ser uma peça política. Foi proibida durante o reinado de Carlos II na década de 1680. Talvez a peça explicitasse demais os últimos acontecimentos da história revolucionária da Inglaterra. O Dia do Martírio Abençoado do Rei Carlos I, tal como celebrado na época do Book of Common Prayer. A restauração evitou estas e outras memórias e não tinha nenhuma simpatia para com a tragédia que estava centrada não só no conceito de um rei mártir semelhante a Cristo, mas também na ideia muito incômoda de uma separação radical dos dois corpos do rei. Não teria sido surpresa nenhuma se o próprio Carlos I concebesse seu trágico destino nos termos de Carlos II, de Shakespeare e do ser germinário do rei. Em alguns exemplares da Icon Basilique está impresso um lamento, um poema longo, alhures intitulado Majesty in Misery, Majestade em Desgraça, atribuído a Carlos I, e onde o desafortunado rei, se foi ele realmente o poeta, aludia, obviamente, aos dois corpos do rei. Com o meu próprio corpo, poder fere em minha majestade. Correção. Com o meu próprio poder, fere em minha majestade. Em nome do rei, o próprio rei destronado. Assim, a poeira destrói o diamante.